Agora, gente, eu preciso chamar a sua atenção para um assunto muito sério. Aliás, um assunto que me deixou e deixa todos nós indignados. Você está vendo aí a Tayane Garcia Silva, médica, 28 anos de idade. 28 anos de idade, tá? Se formou no exterior, há 10 dias pegou diploma aqui no Brasil para começar a trabalhar. 10 dias. Maringá. O que a Tayane fez no sábado? Pegou a vovó para um jantar. Olha que coisa linda, minha gente, que coisa bacana. A neta, que mora aproximadamente uma quadra da casa da vovó, convidou a vovó para um jantar. Não é legal? Não, mano. Gente do céu. Aí depois do jantar, depois do encontro em família, foi deixar a vovó em casa. Não era tarde, era 10 horas da noite. 10 horas. Chegando em casa, na casa da vovó, a Tayane foi surpreendida por bandidos. Quando os criminosos se aproximaram do carro, a médica tentou fugir, dirigindo, mas eles começaram a atirar. Ela foi baleada e não resistiu. Bateu o carro, inclusive. O primo dela escutou o tiro. O primo. Tá? E aí foi ver o que estava acontecendo. E no momento que ele saiu, ele também foi atingido por um tiro. E foi encaminhado para o hospital. Toda essa história, isso mexe com a gente. Nader Calil vai trazer a partir de agora. Fala, Nader. Já se você detalhou bem essa dor, esse sentimento e essa indignação de todos nós no momento em que a sociedade clama por mais ação, por mais... principalmente o que eu vou te falar agora, que eu acho que você não sabia. A pessoa que era o dono dessa arma e que deu essa arma para que o crime fosse cometido e que essa médica recém-formada fosse baleada e morta, o primo dela internado em estado grave, 4 dias antes desse crime, o delegado responsável por uma investigação de um outro homicídio que aconteceu pediu a prisão do homem dono dessa arma. E a justiça, que teria 24 horas para dar uma resposta, não respondeu. Resultado, você vê aí na reportagem. Roda. A médica Tayane Garcia Silva, de 27 anos, morreu após uma tentativa de assalto no conjunto Requião, em Maringá. Segundo as informações repassadas à polícia, Tayane estava deixando a avó em casa quando foi abordada por homens armados. A família conta que a neta e a avó moravam perto, praticamente uma quadra uma da outra. A avó teria ido jantar na casa da Tayane e depois foi levada para casa. Enquanto a idosa abria o portão, Tayane estava no carro. Foi quando ela recebeu a voz de assalto. Assustada, ela tentou fugir e acelerou o veículo. Um dos assaltantes reagiu à fuga e atirou contra ela. Mesmo ferida, a vítima conseguiu dirigir por mais alguns metros, mas acabou invadindo o quintal de uma residência. O SAMU foi acionado. Os socorristas fizeram a reanimação, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Foi feito todo o protocolo, né, que a gente segue, arrisca, e foi visto que ela tinha um disparo de arma de fogo. A gente viu já no carro, então já desconfiamos que ela tinha, procuramos nela. Realmente era um disparo em região de ombro posterior que acabou indo lá para o tórax, né? Extremamente grave. Ela perdeu muito sangue, foi feito todas as medidas, foi reanimado, foi feito intervenção em cena, que a gente faz em casos mais específicos, mas infelizmente não sobreviveu. Um outro familiar ficou ferido. É que durante a tentativa de assalto, o primo de Tayane ouviu os tiros e saiu da casa para ver o que estava acontecendo. Nisso, o atirador também disparou contra ele. A bala acertou o peito do rapaz, que ficou em estado grave e levado às pressas ao hospital. Depois da tentativa frustrada em roubar o veículo de Tayane, a dupla de assaltantes ainda roubou uma moto e fugiu do local. Surgiram algumas informações de possíveis autores. Aí a gente começou a fazer uma diligência no intuito de localizar as vítimas dos outros roubos que pudesse identificar essas pessoas.
E uma dessas vítimas identificou o Matheus como sendo um dos autores. Um dia após o crime, a polícia recuperou a motocicleta e já localizou os suspeitos. Em uma operação do choque com a polícia militar, 2 rapazes foram presos. Um foi encontrado no conjunto Requião e o outro em Mandaguaçu. Por que você atirou na menina? Não atirei ninguém não, rapaz. Por que você atirou na mulher? Eu tenho prova que eu tô em casa, rapaz. Tem câmera em casa. Tem câmera. Você ia desmanchar o carro ou você ia tentar cometer outro crime com ele? Não, não meti ninguém nada não. Fala aí, covarde. Depois tirou no primo dela, por quê? Foi eu. Você tá envolvido nos crimes de Iguatemi também? Segundo a polícia, um dos suspeitos confessou ser o autor dos disparos. Localizamos João Vitor e de pronto ali ele confessou a autoria do disparo na médica e no outro rapaz. A princípio ele disse que estava bebendo ali, ele juntamente com outro rapaz lá, e resolveram sair fazendo essas práticas delituosas para angariar mais dinheiro, que estava sem dinheiro para poder continuar a festa deles lá. Porém, a coisa aconteceu da maneira como foi, né? Os 2 suspeitos já têm diversas passagens pela polícia. Tayane Garcia da Silva deixa uma filha de 7 anos. De acordo com a família, a médica é de Rondônia e estava em Maringá há pouco mais de um mês. É que Tayane se formou em medicina fora do país, mas há 10 dias tinha conseguido a carteira de autorização para atuar aqui no Brasil. Ela havia conseguido validar a carteira de médica para que ela pudesse trabalhar e por isso jantar em comemoração com os parentes. Por isso, depois de tanta ansiedade, tanta expectativa para que ela pudesse atuar aqui, ela fez esse jantar e chamou a família. Próximo à casa dela, esses 2 marginais. E outra informação que eu tenho agora é de que além deles 2 havia uma terceira pessoa. Já o mais absurdo de tudo isso é você saber que 4 dias antes, você viu que a nossa repórter pergunta durante a entrevista para saber se ele estaria envolvido no crime no distrito aqui de Maringá. E ele diz, não sei o que, dá uma desconversada. Mas é com base nesse crime que o delegado responsável por a investigação do que aconteceu nesse distrito havia pedido a prisão dele 4 dias antes. Ou seja, esse crime poderia ter sido evitado. A morte dessa mulher poderia ter sido evitada, dessa médica que iria salvar muitas vidas. A vida do primo dela, que está em risco, poderia ter sido poupada se a justiça tivesse sido pelo menos mais célere, tivesse entendido que quando um delegado de polícia requisita a prisão de um acusado de um crime, ele não está fazendo isso simplesmente pelo bel prazer de querer colocar um simples inocente atrás das grades. A justiça, com a sua celeridade, ela poderia muito bem propor a prisão desse acusado, cumprir os requisitos legais da lei, caso houvesse a necessidade de o colocar em liberdade. Mas com toda certeza, se isso tivesse acontecido, essa médica não teria sido morta. Uma filha de 7 anos hoje não estaria sem a mãe. E uma sociedade não estaria assustada hoje com um crime tão bárbaro que aconteceu praticamente à luz do dia. Porque era cedo ainda, não era tarde. Veja novamente o que diz o acusado desse crime no momento em que ele chega na delegacia e que os repórteres indagam a participação dele na morte da médica. Vamos ver novamente. Por que você atirou na menina? Não atirei ninguém não, rapaz. Por que você atirou na mulher? Eu tenho prova que eu tô em casa, rapaz. Tem câmera em casa. Tem câmera. Você ia desmanchar o carro ou você ia tentar cometer outro crime com ele? Não, meti ninguém nada não. Fala aí, covarde. Olha, Nader, e aí, o que a gente lamenta e deixa todos nós indignados? Bom, lamentamos a morte, o ferimento do primo, a situação toda. Imagina essa avó, como é que ela está hoje, né? Imagina essa avó, essa família, como é que está nesta segunda-feira. Agora imagine que um grupo de bandidos, de marginais, resolve sair para buscar mais dinheiro, para cometer assaltos, para poder continuar a se divertir. Gente, o que nós estamos vivendo? Hein? Imagine, é um verdadeiro desprezo ao ser humano. Eles não estão nem aí para continuar o divertimento deles, a diversão, para continuar a bagunça, a arruaça. Eles simplesmente saem e encontram alguém no momento que não está meio desprevenido, porque 10 horas da noite saiu para um jantar em família, chegando em casa, e aí os caras simplesmente veem a oportunidade e acabam cometendo um crime. Agora, pior do que tudo isso também, né, e para agravar ainda mais tudo isso, né, Nader, tem esse fato aí da arma que poderia, se tivesse
a justiça ou a polícia pudesse ter agido mais rapidamente, teria também retirado de circulação essa arma, né? Que foi aí a arma usada no crime. Permita-me me indignar um pouco além da sua indignação. E eu tenho certeza que quem está em casa, nesse momento, vai compactuar do que eu vou dizer agora. Porque nós, cidadãos de bem, poderíamos estar agora fazendo o velório de uma filha nossa, de uma esposa nossa, de uma mãe, de uma irmã, de uma prima, de uma parente. Que era um momento em que poderíamos estar comemorando a felicidade de saber que depois de tanta luta, tanto esforço, são 4, 5 anos para estudar medicina fora do país e depois disso passar numa prova de validação. Só depois dessa prova é que você vai conseguir atuar. E ela chama a avó, chama os parentes. 10 horas da noite a avó resolve. Minha filha, porque a avó chamava ela de filha. Minha filha, eu vou para casa. Não, vó, eu levo você. Eu levo você. A neta sai de um momento em que ela preparava para toda a família para levar a avó. Vagabundo, Gerson, porque você não pode dizer que são cidadãos ou são homens. Porque eles percebem que ali há uma mulher e uma idosa. A médica, ela não saiu com o carro para ser baleada. Ela se assustou quando sentiu a arma bater na janela. A avó dela conta isso. Ela ficou desesperada porque ela não esperava aquilo. E o pior de tudo isso foi o momento em que o Jackson sai, quando é dado o primeiro disparo. Os vagabundos não fugiram. Eles deram um tiro no meio do peito dele. Tanto que o Jackson, no último boletim que temos, está internado em estado grave no hospital, aqui no Metropolitano, em Sarandi, sedado, ligado a aparelhos, com respiração mecânica. As chances dele sobreviver são mínimas. E esses bandidos vão estar agora na cadeia, sendo sustenados por mim, por você, pelo cidadão que trabalha e paga imposto, por causa de uma justiça, repito, uma justiça que não olhou um pedido de prisão do homem que deu a arma para que esse crime acontecesse. Até quando nós vamos ver uma justiça lerda, sonsa, que vão permitir que criminosos, bandidos, latrocidas fiquem impunes, assoltos da sociedade? É isso que a gente não pode esquecer. Esse crime é um latrocínio, é um dos crimes mais bárbaros. Para quem desconhece, esses bandidos, eles vão ser julgados de apenas 30 anos. Mas vão cumprir 30 anos de cadeia? Não vão cumprir. Desculpa, Gerson, mais uma vez, a minha indignação, mas é que poderíamos ser nós, nesse momento, chorando em cima de um caixão de um parente nosso, por causa de uma covardia que poderia ter sido evitada. Nader, esse seu desabafo, essa sua indignação, tenho certeza que é de muita gente que está acompanhando o Balanço Geral, de quem está vendo o nosso BG nessa hora, é também a minha. É realmente um momento muito triste, muito delicado, que precisa ser revisto, né? Por isso a gente precisa de legisladores realmente que pensem na população mais do que neles. Nader, eu volto a falar com você daqui a pouco.